Deixa eu agora sim receber o Dr. Paulo, que veio lá de São Paulo, para nos... Só tem notícia do Netinho? Já que o senhor veio de São Paulo, eu vou aproveitar a sua presença aqui. Olha, ele obviamente não está sob meus cuidados, mas pelo que eu vi do Dr. Roberto Calil, ele está melhorando devagarzinho, parece que está se encaminhando, se Deus quiser, como todos nós queremos, para um final feliz. Eu sei que não é a sua especialidade, mas eu vou perguntar como médico. Como é que a pessoa, quando chega no hospital, por exemplo, o Netinho entrou no hospital com uma inflamação muscular, uma dor muscular, pelo que eu entendi, né? Pelas informações que a gente tem pela mídia. E a partir disso foi desenvolvendo outros sintomas, chegou no fígado e tal. Quando a pessoa chega, e agora estão dizendo que pode ser por conta de remédios outros que ele tomava e tal. A pessoa quando chega tem que ter o cuidado de informar o que está tomando, é só como um alerta mesmo para todo mundo, quer dizer, que tipo de remédio faz uso com frequência. Isso é fundamental, Ana Maria, porque as pessoas às vezes esquecem que as medicações podem ter interações diversas, não esperadas. Então, por exemplo, é muito importante que quando alguém vai ao hospital, conte se está tomando aspirina, está tomando um remédio para pressão alta, para diabetes, porque essas medicações podem ter interações nem sempre favoráveis com medicações que podem ser necessárias durante a hospitalização. E o médico, no dia a dia, não tem como saber, porque entram clientes, entram doentes todos os dias, né? Exatamente. Tem que ser informado pelo paciente. Olha, eu fiz um tratamento assim, assado. Claro. Um outro ponto que a gente pode aprender com esse caso, né, embora eu não tenha nenhum detalhe do caso, obviamente, mas pelo que a gente ouve na mídia, é a importância do cuidado com o uso de certas medicações. Parece que houve o uso de substâncias anabolizantes, que são medicações muito importantes na prática médica, mas que não devem ser utilizadas sem um motivo médico, né? Não são medicações para ser usadas na estética, em academias, etc. Então é muito importante que as pessoas se lembrem disso. Toda medicação ela é desenhada para ter um efeito positivo, mas ela pode ter efeitos colaterais. Quer dizer, tem que ter uma orientação de alguém, dizendo, olha, você, depois de um exame de sangue, de uma análise física, Exato. Química, diz, olha, você é recomendado para você tal substância, porque vai te valorizar ainda mais os exercícios que você está fazendo. Claro, é muito importante que isso seja feito sob orientação médica. A gente deseja aqui, quero aproveitar, desejar melhoras aí para o Netinho. Mas o senhor viu o Marcelo, essa primeira matéria que nós passamos, né? E ele me parece bem entusiasmado ali, né? E ele tem um abdômen considerável, né? O senhor acha que ele consegue chegar lá? Estamos todos torcendo para ele, que pessoa fantástica, né? Muito Aliás, simpático. ele aceitou o fato de ser pai da noiva muito melhor que o Steve Martin no filme dele. É verdade. É verdade, doutor Paulo. Mas eu acho, Ana, que é fundamental que você tenha uma razão de fazer as coisas. Ele conseguiu, então, focar um aspecto extremamente positivo no momento importante da família, que é o casamento, e tomara que ele consiga, porque a gente sabe que uma obesidade como a dele, uma obesidade central, com abdômen volumoso, traz muitos prejuízos à saúde. Problemas do coração, problemas de juntas, né? Artrites, artroses, e agora, cada vez mais, a gente sabe que esse processo de obesidade mórbida pode levar ao câncer também. Nós aproveitamos, inclusive, já que o senhor vem aqui, nós fomos conversar com o doutor Antônio Buzaide, oncologista do Hospital São José, lá em São Paulo. Tanto o doutor Buzaide como o doutor Rolf são especialistas preocupados com a prevenção do câncer. E aí eu queria que o senhor complementasse o que ele disse para a gente. Perfeito. É muito comum as pessoas acharem que a maior parte dos cânceres vem de um problema genético. Isso é um erro. Na realidade, a maior parte dos cânceres estão relacionados a esses fatores ambientais. Você pode dividir em 3 grandes grupos. 1/3 está relacionado ao fumo. 1/3 inequivocamente associado à alimentação. E 1/3 uma miscelânea de coisas. Fatores genéticos, infecções virais e assim por diante. Nutrição e câncer é muito importante. Existe algum alimento que alguém possa usar e falar isso vai reduzir o meu câncer, o risco de câncer? Não, mas comer de modo saudável inequivocamente reduz o risco de câncer. Se você se alimentar com uma nutrição rica em frutas, verduras, pouco carboidrato, pouco sal,
pouca carne vermelha, usar peixe na sua dieta como fonte de proteínas e assim por diante, você já de per se está reduzindo o risco de desenvolver um câncer. Em termos de alimentação versus fumo, no impacto, hoje está mais ou menos equilibrado. O fumo tende a diminuir com o tempo, as campanhas têm ido bem nessa direção, mas ainda a prevalência é elevada e tem muito para ser feito nessa área. A alimentação a gente pode atuar agora, então a gente também consegue ter um impacto muito grande reeducando as pessoas. Em relação ao álcool, ele também está associado a alguns cânceres. Então, por exemplo, o câncer de mama, as mulheres que ingerem mais álcool têm um risco maior de câncer de mama do que aquelas que ingerem menos. Mas, obviamente, com moderação, tudo isso é razoável. O álcool em excesso está associado ao câncer da cabeça e pescoço, está associado ao câncer do esôfago, claramente está. Mas isso, o álcool em excesso. O álcool em excesso pode dar cirrose hepática, que pode dar também câncer do fígado. A mortalidade na América Latina ou em países em desenvolvimento, em geral, é maior do que na Europa e Estados Unidos, porque o diagnóstico vem mais avançado. Então, por exemplo, o câncer de mama, em vez de vir de 1 centímetro, ele vem com uma média de 2 ou 3 centímetros. Obviamente, o risco de morte é maior num tumor de 2 a 3 centímetros, comparado com um tumor de 1 centímetro. Mas isso está mais relacionado, e também outro aspecto que entra na equação é o acesso aos medicamentos melhores, à tecnologia e em geral, no tratamento do câncer. Obrigada, doutor Buzaide. Agora, o que a gente acha, em todas as pesquisas que a gente fez também, como unanimidade entre todos vocês oncologistas, é que a prevenção ainda é o melhor remédio. E falando em alimentação, o que o senhor recomendaria na alimentação do dia a dia de todo mundo que está nos vendo? Eu acho, Ana Maria, que a gente tem que se conscientizar que o câncer é algo que se forma ao longo do tempo. Não é uma mudança hoje que evita o câncer amanhã. É um processo de uma década ou mais. Então, nós temos que trabalhar para que os nossos jovens tenham uma dieta adequada, façam exercício e trabalhar na prevenção. Então, no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos agora a rede Hebe Camargo de combate ao câncer. E nós formamos a rede com 4 pilares. E o primeiro pilar é a prevenção primária, ou seja, mudança de hábitos que leva a uma redução da incidência de câncer. Parar de fumar, todo mundo sabe. Fazer exercício, acho que as pessoas estão se conscientizando. E uma dieta adequada. O que é uma dieta adequada? Muita fruta, muita verdura, limitar a quantidade de gordura, especialmente a gordura animal. Os pacientes perguntam quantas vezes por semana eu posso comer carne vermelha, por exemplo. 2 ou 3 vezes, não há problema nenhum. O problema é quando você faz isso todos os dias. Aí você começa a ter efeitos nocivos. Mas, fundamentalmente, usar o bom senso e tentar ter uma dieta saudável junto a uma atividade diária que não lhe qualifique como ser um sedentário. Tem um estudo interessantíssimo nos Estados Unidos, feito em Nova York, em que eles compararam como evoluíam as pacientes que tinham câncer de mama e tinham um cachorrinho em casa e aquelas que não tinham animaizinhos em casa. E mostraram que aquelas que tinham animal iam melhor. A ideia, pode ter várias, alguém pode pensar que a presença do animal ajuda o espírito, etc. Mas, além disso, quem tem o animal tinha que caminhar com o cachorrinho todo dia. E esse exercício físico ajudou a melhorar o resultado do tratamento. Quer dizer, esses estudos aqui que eu vi dizendo que o bem-estar emocional, a falta de um estresse menor, uma alegria maior, colaboram para que a pessoa não desenvolva uma célula cancerígena que vire num câncer, não é verdadeiro. Não tem comprovação que a felicidade ajuda? Eu acho que a felicidade sempre ajuda, né, Ana Maria? O problema é se a felicidade ou a falta de tem uma influência na formação do câncer, é algo complicado, porque, como eu disse, o câncer não se forma de um dia para o outro. É um processo muito longo. Nós sabemos que alguns estados depressivos tornam a pessoa um pouco mais imunodeprimida. Se isso tem impacto ou não na formação do câncer, fica em aberto, porque não existem estudos comprovando que isso aconteça. Não quer dizer que não haja ainda, mas não é o maior impacto. Agora, a gente pegou aqui alguns alimentos que, divulgados como que ajudam a prevenir o câncer. O tomate, limão e frutas cítricas em geral, a laranja, o peixe,
frutas em geral, vegetais vermelhos e roxos, soja, brócolis, maçã, azeite de oliva extra virgem e alho. Qual é o grau de verdade que tem em cada um desses alimentos? Todas as substâncias, e nós poderíamos adicionar o brócolis, o aspargo, todos eles têm pequenas quantidades de substâncias que in vitro têm atividade antitumoral. Então, licopeno, limoneno, isoflavonas, todas essas substâncias são substâncias que são boas para o nosso organismo. O segredo não é um remédio, não é comprar o remédio em pílula, é você ter uma dieta saudável e variada o suficiente para que você absorva essas substâncias através da sua dieta diária. Mas isso é dito há tantos anos, doutor Paulo. Olha, só eu voltei para a televisão há 21 anos, quase. E desde aquela época a gente falava, olha, o grande segredo é fazer ginástica, comer direito, parar de fumar e tal. E as pessoas não se conscientizam disso. Agora, tem aumentado em muito o número de casos de câncer pelo mundo afora, né? E se deve a quê? Tem um estudo sobre isso, se deve ao aumento da obesidade, que também porque diminuiu o número de fumantes devido às campanhas, mas qual é a grande preocupação desse aumento de número que a gente ouve? Todo lugar que você vai falar, minha tia, meu irmão, meu tio, meu primo, alguém está, quer dizer... Perfeito, não é uma causa só. Eu acho que o Dr. Buzaide foi muito feliz na sua colocação, está absolutamente correto. O fumo hoje é o grande vilão, no entanto, é um vilão em decadência. Depois você tem um vilão em ascendência, que é a obesidade. E aí eu vou tranquilizar um pouco os seus ouvintes, Ana Maria. Nós não estamos falando do indivíduo que tem um sobrepeso. Você tem 3 categorias, os indivíduos que têm o peso normal, os indivíduos que têm um sobrepeso e obesidade. Um índice de massa corpórea acima de 30, é um cálculo que qualquer um pode entrar na internet e fazer, tem ferramentas para isso. A obesidade é fator de risco para câncer, o sobrepeso não parece ser. A gente fez até uma fórmula aí para você entender melhor, né? Mostra para mim a fórmula da obesidade ali, a relação da obesidade e o sedentarismo com o câncer. Tem a ver com você ter algumas medidas aí. Você coloca índice de massa corporal, que é o IMC. O seu peso, por exemplo, você pesa 65 quilos. Altura ao quadrado, quer dizer assim, você mede 1,69 m, no caso da dona Ângela, que nós vamos contar a história dela, vezes 2, né? E aí você divide uma coisa pela outra, vai lá, dá para ela... O número aí é vezes, viu, gente? Não é mais, não. É a sua altura vezes 2, que dá menos do que se somar. Aí você divide aí pelo peso e vai dar um índice. A dona Ângela é obesa. Porque 35 é obeso. 35 é obesidade, ela é um fator de risco. A gente colocou aí de 18,5 para baixo é peso ideal. Esse número final, né? O ideal seria, então, até 25, né? 24,9. E sobrepeso a partir de 25 até 30. E ela já está com 35, então ela é uma obesidade de peso 2, é isso? Isso, exatamente. Isso é muito importante a gente chamar a atenção. Faz o seu em casa. Eu acho que é importante fazer. E uma coisa interessante, um pouquinho de sobrepeso parece ser até benéfico em alguns estudos recentes. Parece que a gente fez a beleza ideal, afetou o cálculo do IMC ideal que nós fizemos. São feitos por tabelas. Não me deixa preocupada, não. Agora, eu fiz a minha conta ali agora de manhã e fui lá. Você tá bem. Entendeu? Estou abaixo do ideal. Então, mas ele está dizendo que um pouquinho acima do ideal. Mas o ideal não tem problema nenhum. Eu estou com 19, está na tabela ali que a gente tem que estar com 18, até 18,5, né? Mas estou beirando... Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, a complexidade é muito grande desses cálculos. Seu é o ideal? Eu estou com sobrepeso, mas não estou obeso. Já é alguma coisa. Quer dizer, médico também se preocupa com isso. Eu estou fazendo, eu faço ginástica quase todo dia, voltei a correr e eu faço um esforço muito grande para tentar manter o peso, porque eu sei que isso tem um impacto muito grande no futuro, né? Como nós estaremos daqui a décadas. O senhor está com 45 anos agora. 45 anos. E quer viver até 100.
Porque pelo jeito as pessoas estão vivendo no mais. mínimo, né? E o importante é chegar lá bem, né, Ana Maria? Porque não adianta também, tá tudo Não adianta caquético chegar lá, caquético que não aguenta lá. mais nada, Exato, né? é. Eu vou inclusive mostrar para vocês a história da professora Dona Ângela, tem 59 anos, ela é lá de São Paulo, ela tratou de um câncer de mama, ficou curada, e agora tem uma luta da balança, você viu que ela está acima, precisa perder peso e reduzir a incidência da doença, porque pode voltar. Rodou. Vocês sabem que durante o intervalo o Dr. Paulo estava me dizendo, durante a matéria, o Dr. Paulo estava me dizendo que a obesidade no Brasil tem crescido tanto que em alguns casos que eles têm pacientes para tratar, não cabem na máquina, tem que fazer quimioterapia ou radioterapia e não consegue. Infelizmente... Caramba. Não entra na máquina, Louro. Nossa. As máquinas são desenhadas para pacientes que têm até 130, 135 quilos. E hoje nós temos um número razoável de pacientes que chega acima deste peso. E aí você tem uma dificuldade de fazer os exames, fazer o tratamento. Hoje nós temos no Instituto Câncer de São Paulo um grupo para fazer com que haja redução de peso, de endocrinologistas trabalhando para fazer redução de peso, para poder iniciar o tratamento. E é claro que essa demora tem um impacto também no resultado, né? Quer dizer, mas tem um índice de que 70% dos cânceres, se pegos logo na origem, quer dizer, logo no começo, tem cura. Tem cura. Aliás, esse número é até maior, Ana Maria, porque nos Estados Unidos hoje, os números mostram que 70% dos pacientes com câncer se curam. De todos os pacientes. Isso quer dizer que aqueles que chegam com o estágio inicial têm chance de cura ainda maior. Vamos pegar um caso de câncer de mama, como da Dona Ângela, por exemplo. Um câncer desses... Que é o mais comum, não é? Nas mulheres hoje é o mais comum, no Brasil inclusive. E se nós pegarmos esse câncer no primeiro estágio, o índice de cura é acima de 90%. Enquanto que se nós pegarmos no último estágio, o tratamento visa prolongar a sobrevida. Temos bastante sucesso nesse ponto, mas não a cura. E aí a qualidade de vida perde muito. Porque você passa a viver com o tratamento da doença, né? Eu acho que um dos dados mais importantes que nos traz aqui agora, né, é prestar atenção que antes a gente nunca tinha ouvido falar, né, que a obesidade pode provocar o aparecimento de câncer. Eu então acho que é olhar isso de uma forma diferente. Essa coisa de estar acima do peso não é só estético mais. E aí eu queria entender como é que descobriram isso. Quer dizer, em algum momento, uma das células do corpo, vamos dizer que fosse uma orquestra, o corpo, e que as células todas tocassem, cada uma delas um instrumento. Em harmonia. Que é mais ou menos isso que acontece. Exatamente. O fígado toca de um jeito, mas que combina com o rim, com o coração, com o cérebro, enfim, todos os órgãos. E, de repente, uma dessas células desafina, é isso? Ela desafina. O que acontece é que essa célula para de obedecer aos comandos naturais, começa a se multiplicar de uma maneira irresponsável, vamos dizer assim, e ela ganha duas características que são as características de câncer, que é a invasão de tecidos ao seu redor. Ela começa a tomar as outras células. E isso começa a invadir mesmo, como se fosse uma invasão. E começa a viajar dentro do organismo, que é algo que as células normais não conseguem fazer. E isso é a característica do câncer, porque o câncer, Ana, não é uma doença. Câncer são centenas de doenças com características similares e uma origem mais ou menos em comum, que é a alteração no seu código genético, né? E como é que a obesidade leva, então, a esse... ao desafinar isso, exatamente. Existem várias maneiras com que isso ocorre. Foi muito bem mostrado que, por exemplo, no caso do câncer de mama, a obesidade ajuda na transformação de hormônios que podem estimular células mamárias, mas você tem outras razões. Uma delas é que o paciente que tem uma obesidade mórbida, ele tem um estado crônico de inflamação, com citocinas, que são substâncias que são liberadas pelo organismo para se defender, inundando o corpo, estimulando células de uma maneira normal. Você também tem uma situação presente, por exemplo, no pai da noiva, em que você começa a ter um descontrole do açúcar. Você passa a ter uma resistência à glicose, ele está diabético. O que acontece? É um diabético tipo 2, então se nós mensurarmos a insulina no organismo dele, está lá em cima. Não há uma falta de insulina, o organismo não consegue usar bem
com a glicose e a insulina. As chances são maiores, então, nesse descompasso. Exato. E a insulina, ela pode agir para estimular certos tipos de tumor. A gente sabe hoje que para alguns tipos de tumor, esse estado de hiperinsulinemia presente em pacientes... Aquele tumor gosta. Gosta e usa, é como se fosse uma gasolina, um estímulo para alguns tipos de tumor. E tem outras maneiras. Então a obesidade, ela acaba sendo um fator de risco multifatorial. E é algo que nós vamos ter que lidar com muito cuidado. Inclusive, eu estou vendo aí do seu lado 2 livros enormes. É um só ou esse são é um dois? Só, esse é um presente para você, Ana. E é o que? É um tratado? Esse é um tratado de oncologia, por favor. Tratado de oncologia. Para quem é endereçado? Gente, é uma coisa de esse, peso. Ana, não é um livro para leigos, obviamente, é um livro para profissionais de saúde, mas ele foi escrito por 290 autores. São 190 capítulos, 290 autores, pesa 6 quilos. Dá até para fazer exercício. 6 quilos, se eu botar um de cada lado, quer dizer, é indicado para os médicos, para os oncologistas, enfermeiros, odontólogos, todos os profissionais de saúde que lidam com câncer. E nesse tratado, eu trouxe de presente para você, porque o primeiro volume é todo dedicado a causas e formas como o câncer se forma. O segundo volume é dedicado a tratamento. Ah, são os dois, então. São dois volumes. Doutor, eu prometo que eu não vou ler tudo, porque senão eu teria um problema de tempo na minha vida. Mas, obviamente, é uma excelente literatura aí para os estudiosos e que está recomendadíssima aí, principalmente por quem assina e por quem está atrás desse trabalho. Tratado de Oncologia, Paulo Marcelo Rolf, junto com Arthur Katz, Roger Chamas, Vicente Filho, Rodone Filho e Yara Novice. Queria agradecer a sua visita. E sempre que tiver algum alerta, alguma novidade, o senhor é nosso convidado aqui. Agradeço muito, Anny, e queria agradecer em nome da comunidade oncológica por você dar essa chance para disseminar essa realidade que a obesidade pode ser combatida. Foi muito bacana ver o pai da noiva e que combater a obesidade é combater o câncer a longo prazo. E prevenir, e ter uma vida mais longa, mas com saúde, como disse o Dr. Paulo.